Olá, querido amigo, querido irmão, graça e paz para você que está me assistindo nesse momento. Meu muito obrigado pela sua companhia. Quero agradecer imensamente porque passamos do número de 100 inscritos. Louvado seja Deus. Obrigado porque você tem me ajudado e tem colaborado para que essa palavra alcance outras pessoas. Obrigado a você que foi inscrito, você que tem assistido, que tem compartilhado, que tem deixado o seu like. Continue assistindo, continue enviando os vídeos para outras pessoas, para que assim possamos pregar a palavra de Deus, para que assim possamos abreviar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Hoje estou fazendo um vídeo em pedido de alguns irmãos que me falaram sobre este tema, e eu estou fazendo esse vídeo a pedido desses irmãos. O vídeo de hoje é: o povo judeu continua sendo o povo de Deus, sim ou não? E para você, o que você acha? Israel ainda é o povo de Deus, sim ou não? E aí, o que você acha? Para muitos irmãos evangélicos, Deus substituiu Israel pela igreja de hoje. Hoje a igreja tomou o lugar de Israel. E você? O que você acha? O que você pensa? Fazer um panorama, um raio-x de quem é os judeus. Quem são os judeus? Da onde vieram os judeus? É interessante entender que quando Deus criou o mundo, só existia uma nação, Adão e Eva. Até então não havia judeu naquela época. E o tempo passou. Após o dilúvio que Deus destruiu o mundo, as famílias continuaram aumentando, e a Bíblia diz que Deus chamou um homem por nome de Abraão, para ser o pai de uma grande nação. E Abraão, a gente conhece a história dele, teve Isaac, Jacó, que teve 12 filhos, e daqueles 12 filhos de Jacó, que foram para o Egito, ali houve 12 tribos. Daquelas 12 tribos, naquela época as pessoas eram identificadas por tribo. Por exemplo, quando a gente, geralmente no interior, em cidade pequena, a gente conhece as pessoas tanto pelo sobrenome como pelo apelido ou por parentes mais próximos. Por exemplo, alguém é da família de Maria. Maria de quem? Maria de seu Antônio. Por exemplo, o meu avô, o nome dele era João Matias, conhecido como João Pascoal. E quando as pessoas perguntam: você é filho de quem? Eu digo: eu sou neto de João Pascoal. Eu conheci o seu avô. Conheço sua mãe. Qual é a sua mãe? Qual delas? A minha mãe é tal. Tá entendendo? E naquela época as pessoas eram identificadas por tribos. Então havia as 12 tribos. E quando houve a separação das tribos, ali por volta no tempo de Roboão, filho de Salomão, ele ficou com 2 tribos, dividiu as tribos norte e sul. Uma parte das 2 tribos que ficou com ele foi Judá e Benjamim. Benjamim era da menor tribo. Essas 2 tribos ficaram. Então o país foi dividido. 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão, ficou Judá e Benjamim. Eles tinham a capital, Jerusalém, e ali formava o reino de Judá, o reino de Judá. O outro lado ficou Samaria como a capital, e o outro lado era conhecido como o lado do norte, que era Israel. Então dividiu o país e havia 2 reinos agora, Israel e Judá. E durante muito tempo eles brigavam entre si, brigavam entre aquelas nações vizinhas. Lembrando que Judá é um dos filhos de Jacó, ok? O tempo passou e em 722 Israel foi levado cativo pela Síria. Eles invadiram Israel, eles acabaram com aquele reino.
restando somente o reino de Judá. O reino de Judá, restou somente o reino de Judá, que mais tarde, na época de Nabucodonosor, invadiu a cidade, destruiu o reino de Judá, levando aquelas pessoas cativas para a Babilônia, aonde ficaram muito tempo, ou seja, 70 anos. Após 70 anos, eles voltaram, reconstruíram uma parte do templo, reconstruíram a cidade, enfim. Até então, acabou as tribos. E agora o povo passou a ser chamado somente Israel. O povo passou a ser chamado Israel. Não havia mais agora as outras tribos, só existia uma, aquele povo que voltou, e agora só tinha uma tribo chamada Israel, ou os israelitas, que até então vivem hoje. Vale a pena ressaltar que quando eles foram levados para a Babilônia, nunca mais o reino voltou a ser como era antes. Eles nunca mais voltaram a ter um rei. Eles agora não eram mais uma nação poderosa, eles passaram a ser uma província dominada por Nabucodonosor, mais tarde pelos persas, os medo-persas, depois pelo Alexandre o Grande, a Grécia, mais tarde por Roma. Até então, bastante tempo. Quando foi ali no ano 70, depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, no ano 70 por Tito, Israel ainda era uma província. Eles nunca mais voltaram a ser uma potência. Vale a pena ressaltar que até então esse povo tem sido o povo mais perseguido do mundo. Os judeus é o povo mais perseguido, é o povo mais odiado do mundo. Eu não sei se você já percebeu, mas se você olhar a geografia ali próxima de Israel, a grande maioria dos países vizinhos de Israel brigam com ele. É uma briga religiosa. Até então, aparentemente, as pessoas achavam, como a ONU, que uma briga por terra, mas não é terra. Israel fez de tudo para ter paz com os outros países, como a Palestina, como a Gaza, a faixa de Gaza, como a Cisjordânia, mas não houve acordo. Imagine você agora, você tem a sua casa, na sua casa você tem um bom quintal, que dá para fazer ali 5 casas mais ou menos no seu quintal, uma imaginação, imagine, e de repente alguém dentro do seu quintal constrói uma casa, e você não pode fazer nada, porque alguém maior do que você deu a permissão. É o que aconteceu em Israel. Quando você vai para o mapa de Israel, no tempo do Velho Testamento, Israel era uma geografia enorme de grande. Ali onde era a Cisjordânia hoje, era de Israel. A Palestina era de Israel, a faixa de Gaza era de Israel. E Israel foi perdendo, com os seus acordos para ter paz com os outros países, ele foi cedendo terra, abrindo mão do que tinha para ter paz com as outras nações. Está entendendo? Então Israel foi diminuindo, ele fez de tudo para manter a paz. Mas os países de religião muçulmana, o islamismo, não quer simplesmente só tomar Israel, quer eliminar Israel, quer tirar Israel da face da terra. O que o Hamas quer não é derrubar o governo, eles querem acabar com a história de Israel, destruir Israel, ou seja, quer eliminar uma nação. E se você entender, para a gente compreender, Israel é a nação de Deus, é o povo de Deus. Israel foi em Israel que Jesus nasceu. Jerusalém, que era então a capital de Israel, que hoje não é mais. Você sabe por que não é mais a capital? Por política. Israel, mesmo Jerusalém sendo dentro de Israel, ela é uma cidade questionada pelos palestinos e pelos muçulmanos.
Uma parte, os palestinos dizem que Israel, que Jerusalém é deles. Os muçulmanos dizem que eles têm direito. E Israel quer que seja reconhecido pela ONU e não é. Enfim, é uma confusão terrível. Todos contra Israel. Agora, por que Israel é tão perseguido? Por que Israel é tão odiado, esse povo judeu? A tal ponto de um dia Hitler exterminar 6 milhões de judeus. Eu estou falando 6 milhões de judeus. Um dia, Satanás implantou no coração de Hitler o ódio contra um povo que nunca tinha feito nada contra eles. Um povo que era massacrado e odiado, mortos, simplesmente por ter nascido em uma nação. A gente não pede para nascer em americano, brasileiro, enfim. Nós somos brasileiros porque quis Deus que nascermos nesse país. Como eles nasceram em Israel. E eles não podem pagar com a vida simplesmente pelo fato de ser um judeu. E hoje o judaísmo ele é tanto odiado pelos países muçulmanos como pelo mundo cristão de hoje. Muitos evangélicos de hoje dizem que os judeus não é mais o povo de Deus. Mas quando eu vou para a Bíblia, vamos olhar na Bíblia, o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz sobre Israel? Eu não vou para o Antigo Testamento, porque há quem diga, ou que vai dizer, que eu escolhi texto do Antigo Testamento. Então eu vou para o Novo Testamento, eu vou para o livro de Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 1, que foi um livro escrito no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. E vamos ver o que Paulo diz aqui. No versículo 1, Paulo diz: porquanto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo falando que Deus não rejeitou o povo dele. Os judeus foi um povo escolhido por Deus para representá-lo aqui na terra. O povo judeu foi um povo escolhido para ser os guardiões da lei de Deus. Se alguém conhece o sábado hoje, é porque esse povo, durante milhares de anos, guardaram o sábado. Por muito tempo, esse povo até hoje guarda o Torá. Esse povo guarda os 10 mandamentos. O apóstolo Paulo aqui, categoricamente falando, ele pergunta: por acaso terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo algum. Muitas pessoas que acreditam que Deus rejeitou o povo judeu pelo fato deles ter rejeitado Jesus. Eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo, me assistindo nesse momento. Pelo fato de um filho escolher ser um criminoso, faz com que uma mãe deixe de amá-lo? Se um filho escolhe um caminho errado, o pai deixa de amá-lo? Vai abandoná-lo? Quando a gente vai para a parábola do filho pródigo, mesmo com uma escolha errada que o filho pródigo tomou, a gente vê um pai que fez de tudo para receber de volta ao seu lar. Um pai que fez de tudo para receber o seu filho de volta. E a pergunta que eu faço a você nesse momento é: porventura Deus não quer mais saber desse povo? Porventura esse povo tem sido esquecido por Deus? Ainda me atrevo a fazer outra pergunta a você: por que Israel é tão perseguido ainda hoje? Por que é um povo tão odiado até
os dias de hoje, queridos, eu só consigo imaginar uma coisa: esse povo é o povo de Deus. Esse povo continua sendo o povo de Deus, assim como eu, assim como você que está me assistindo agora, que somos o Israel literal dos últimos dias. Deus ama esse povo. Ele ama de tal maneira que ele fez com que o filho dele, Jesus, nascesse em Israel. E sabe por que Israel é tão perseguido e tão odiado? Porque Satanás quer arrancar, Satanás quer tirar Israel da história da humanidade. Apagando Israel da humanidade, ele acha que vai apagar o nome de Jesus também. Entenda que esse é um trabalho do inimigo. O inimigo quer apagar com a história de um povo, que no meio desse povo nasceu um profeta, que foi além de profeta, que se tornou Machia ou Messias. Messias esse que morreu empendurado em uma cruz, para que assim tivesse o direito, não mais somente judeus de ser salvo, mas todo aquele que crê no seu nome. A princípio, o propósito de salvação era apenas para o povo judaico, mas quando os judeus rejeitam a salvação, rejeitam a Jesus, quando Jesus é crucificado ali naquela cruz, ali abre-se uma porta para os gentios, para os estrangeiros, para nós. E agora, quando vamos para João 3,16, Jesus falando, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora não era mais uma salvação limitada, como na época era para o povo judaico, mediante a rituais de cordeiro. Agora o leque se abre e todos passam a ter o mesmo direito do judeu: direito de salvação, direito de fazer parte da nação eleita. Quando nós vamos para 1 Pedro, no capítulo 2, olha só que texto lindo e maravilhoso que a gente encontra na santa palavra do Senhor. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, esse texto é magnífico, que ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erreis, povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia por parte do Pai. Povo de exclusividade de Deus. Aqui Pedro estava falando para aquele povo, e nós se enquadramos hoje, literalmente, nós somos o Israel literal, com os mesmos direitos dele, porque em nenhum momento Israel deixou de ser filhos de Deus, em nenhum momento Deus abandonou aquele povo. Não pense você que pelo fato de eles ter crucificado Jesus na cruz, eles eram um povo amaldiçoado. Pelo contrário, o povo judeu é uma bênção. Se você lê a história daquele povo, hoje Israel é um país pequeno, mas tão rico, tão poderoso, que tem uma tecnologia tão avançada, uma medicina respeitada pelo mundo todo. É um povo abençoado por Deus. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Quando a gente lê um texto aqui bem interessante, que eu acho na palavra de Deus,
no capítulo 9 de Romanos, no versículo 27. Romanos 9, versículo 27, ele fala algo interessante, que ele diz assim: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Deus tem um remanescente dentro de Israel, assim como Deus tem um remanescente dentro da Assembleia de Deus, da Universal, da Igreja Batista, da Igreja Adventista, da Presbiteriana. Assim como Deus tem um remanescente dentro de todas as igrejas, Deus tem um remanescente dentro de Israel. Há pessoas dentro de Israel que serão salvos, que estarão nos céus. Eu creio, porque a palavra de Deus diz: Israel continua sendo o povo de Deus, continua sendo o povo escolhido por Ele. Israel não pode ser apagado da história. Nós não podemos tentar apagá-los da história, tentar tomar um lugar deles. Somos Israel espiritual, temos os mesmos direitos de nossos irmãos, mas essa nação jamais pode ser esquecida, porque eles foram durante muito tempo os guardiões da lei de Deus, os guardiões da lei de Jeová. Louvado seja Deus por isso. Sabe, queridos, é muito lamentável a gente ver o que está acontecendo e o que ainda pode acontecer naquele país. A gente vê nossos irmãos passando por tantas dificuldades. O meu pedido a você hoje é para que venhamos orar pelos nossos irmãos de Israel, orar pelos aqueles irmãos também da Palestina, que são refém de um grupo terrorista por nome de Hamas, que tenta oprimir, que usa aquelas pessoas inocentes como escudo, como uma proteção para não ser atingido. Mas eu quero dizer para você, nesse momento, há um Deus no céu que tem o mundo ainda nas suas mãos. Deus tem um controle do universo nas suas mãos. E eu creio plenamente que Deus, que é sabedor de todas as coisas, Ele mostrará um meio, uma solução para resolver todo esse problema. Sabe, muitos inocentes morreram, muitos inocentes vão morrer ainda, porque a guerra, ela traz isso: tristeza, morte e dor. E no final, só vai deixar trauma na vida das pessoas que sobreviverem. Mas, meu irmão, minha irmã, o convite que eu faço a você hoje é que venhamos orar pelos nossos irmãos. Jesus uma vez orou por Jerusalém. Que venhamos orar para que o nosso Deus possa resolver este problema o mais rápido possível. Que nesse dia de hoje Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida. Eu tenho vários textos sobre o que aconteceu com Israel, sobre o Israel de hoje, que muitas pessoas dizem assim: Israel não é mais o povo de Deus. Mas quando você fala sobre os 10 mandamentos, esses evangélicos,
diz assim: os 10 mandamentos é para os judeus. Ah, não, os 10 mandamentos não é para nós, não. Os 10 mandamentos é para os judeus. Espera aí. Se Israel, se os judeus não é o povo de Deus, para que guardar os 10 mandamentos? Para quê? Se Israel não tem mais nada a ver com ele, por que guardar os 10 mandamentos? Perceba que Israel foi o povo de Deus. Israel é o povo de Deus. E Israel continuará sendo o povo de Deus. Porque um dia, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, quando Jesus voltar, no capítulo 1, verso 7, todo olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. E a Bíblia diz que em Jerusalém, Jesus trará a sua cidade celestial em Israel. Vai ser lá em Israel, aonde o Senhor vai plantar uma nova cidade. Cidade essa que o Apocalipse registra, que tem muros de ouro. Uma cidade linda e maravilhosa. Uma cidade que tem pérolas, diamante. Uma cidade essa que olho algum viu, mente alguma jamais pensou, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa cidade vai ser plantada em Israel. E o seu desejo um dia morar também nessa nova cidade, assim como Pedro disse, vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra, João disse, já passaram. João, ele viu um novo céu e nova terra. E esse novo céu e nova terra é o que o Senhor e Salvador Jesus Cristo tem para mim e para você reservado. E essa cidade vai ser lá na Nova Jerusalém, vai ser em Israel. É o seu desejo morar também lá em Israel, na nova terra, nessa nova cidade? É o meu desejo, é a minha vontade. Se também é o seu desejo, se também é a sua vontade, ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir para que o Senhor possa abençoar a nossa vida e que possamos, pelo poder da Tua graça e pelo poder do Teu amor e do Teu perdão, um dia morar na Nova Jerusalém. Essa Jerusalém, Senhor, ela não vai ser disputada como está sendo essa Jerusalém de hoje, por vários grupos de pessoas. Essa Nova Jerusalém só vai entrar aqueles que estiverem com o seu nome registrado no livro dos céus. Que nesse momento o meu e o nome de cada amigo, irmão que está me assistindo nesse momento, possa estar registrado no teu livro. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a minha vida e nós nos encontramos na próxima. Até lá, assim, se Deus quiser. Um abraço.